és digno, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. Bom dia. Vocês vão notar que a minha voz é um pouquinho diferente hoje. Não é por causa do facto que estou a passar pela puberdade de novo. É o facto que apanhei uma constipação na semana passada muito forte. E então ainda estou a lutar contra isso. Mas antes de começar a abrir a palavra de Deus, vamos orar. Espírito Santo, eu peço que vá guiar este momento em que nós abrimos a palavra. Jesus, Tu és Rei dos Reis, Tu és Príncipe de Paz. E nós temos o privilégio de viver, de mover, de agir dentro do Seu reino. Obrigado pela Tua presença. Ajuda-nos a refocar as nossas mentes e os nossos corações, os nossos pensamentos, para que possamos ouvir de Ti hoje de manhã, neste momento. Queremos ouvir de Ti, Pai. E no nome de Jesus. Amém. A ideia para a minha mensagem começou em fevereiro devido a uma conversa que tive com 2 pastores. Na conversa, falamos sobre vários desafios que Portugal está a enfrentar e, consequentemente, desafios que estão perante a Igreja Evangélica. Desafios como o custo das habitações, renda, subida de preço das casas, inflação, problemas no sistema de saúde e no sistema educativo, o problema de tráfico humano que acontece aqui em Portugal, o facto que muitos portugueses vivem em isolamento, sozinhos, sem ninguém. E no meio da conversa, alguém disse: mas o que podemos fazer? Os desafios exigem uma resposta ao nível macro. Quando eu uso aquela palavra macro, vocês percebem o que estou a dizer? Uma resposta grande. Ao nível macro, a pessoa que respondeu que somente o governo pode dar porque a igreja evangélica é pequena. Eu respondi: temos de parar de pensar em termos macro. Devemos pensar como Jesus. Ele fez muito mais com indivíduos e grupos pequenos do que com as multidões. E Jesus influenciou muitas pessoas pela sua atividade micro.
Um teólogo fez um estudo dos evangelhos e ele disse que entre 72% a 75% do tempo que Jesus ele usou o seu tempo, 72% a 75% do seu tempo ele gastou com pessoas individualmente ou em grupos pequenos. O resto do tempo, 25%, 27%, ele estava com multidão. Muitas vezes nós não gostamos de pensar em passos pequenos e obras pequenas. Pensamos que atividades grandes são melhores e produzem maiores resultados e efeitos. Mas há muitos textos bíblicos que mostram que Deus usa coisas pequenas e pessoas que o mundo despreza para efetuar um impacto eterno e grande. Veja comigo alguns textos. A Bíblia mostra que Deus usa coisas pequenas, micros, coisas que outras pessoas desprezam. O profeta Zacarias, ele foi chamado para encorajar, a mobilizar o povo de Deus para completar a construção do templo. Mas, com qualquer trabalho, consistia de muitas obras pequenas, as pessoas não queriam completar a obra. Veja Zacarias 4:10. Zacarias 4:10. Os que desanimarem com a pequenez do começo sentirão alegria ao verem Zerubabel a terminar a obra. 1 Samuel 14:6. Jonatas disse ao escuteiro: ataquemos o acampamento daqueles infiéis. Talvez o Senhor nos ajude. O Senhor não tem dificuldade em dar a vitória, quer sejamos muitos ou poucos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 28. Paulo escreveu. 1 Coríntios 1, versículo 26 a 28. Irmãos, pensem no que eram quando foram chamados por Deus. Do ponto de vista humano, não eram muitos os sábios, os poderosos ou os da alta sociedade. Pelo contrário, versículo 27. Deus escolheu aqueles que os homens tinham por ignorantes, para envergonhar os sábios, e aqueles que os homens tinham por fracos, para envergonhar os fortes. Deus escolheu os que o mundo não tem importância, nem valor, para deitar abaixo os que parecem importantes. Deus escolhe coisas que o mundo está a rejeitar para efetuar grandes obras que começam com ação pequena. João 6, versículo 5 a 13, eu gosto muito desta história. João 6, versículo 5 a 13. Jesus estava a ensinar a multidão. Vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, Jesus voltou-se e perguntou a Filipe: onde é que havemos de comprar pão para dar de comer a tanta gente? Versículo 6. Dizia isso para o experimentar.
pois ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: nem com 200 moedas de prata se comprava pão, que chegaste para dar um bocado a cada um. Versículo 8. Então, André, outro dos seus discípulos e irmão de Simão Pedro, observou: está aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isto para tanta gente? Jesus, veja, aqui tem um rapaz que não é nada nem ninguém. E ele não tem nada. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus ordenou então, versículo 10, Jesus ordenou então aos discípulos: mandem sentar toda a gente. Havia muito erva naquele lugar e sentaram-se nela. Só homens eram 5.000. Jesus pegou nos pães, deu graça a Deus e distribuiu-os à multidão. Fez o mesmo com os peixes e comeram quanto quiserem. Quando ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos e encheram 12 cestos. Uma criança que a maioria das pessoas ali não importavam com aquela criança. Com pouca comida. Que ideia estúpida. Que ideia estranha. Jesus usou coisas pequenas para alimentar mais do que 5.000 pessoas. Marcos capítulo 12, versículo 41 a 44. Marcos 12, enquanto você está a procurar, vou beber chá. Marcos 12, 41 a 44. Noutra ocasião, estava Jesus sentado no templo, em frente da caixa das ofertas, e observava como o povo lá deitava o dinheiro. Muitas pessoas ricas, deixavam grandes esmolas. 42. Nisto chega uma viúva, pobre, e põe na caixa 2 moedas de cobre, com pouco valor. Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: fiquem sabendo que esta viúva pobre deitou mais na caixa do que todos os outros. Elas deram do que lhes sobrava. Ela, porém, na sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver. Muitas pessoas iriam pensar: aquela oferta não é nada. Mas para Jesus, o Criador do Universo, era grande oferta. Uma mulher que pessoas desprezavam ofereceu mais do que os ricos, que as pessoas respeitaram. Obviamente, pessoas obedientes a Deus, que o mundo despreza, e obras pequenas, feitas com obediência, são muito úteis nas mãos de Deus. Deus adora usar coisas pequenas, incluindo a nossa fé.
gostaria de chamar a nossa atenção a uma parábola de Jesus. Mateus 17, versículo 20. Mateus 17, versículo 20. Jesus disse: notem bem isto, se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: muda-te daqui para além, que ele se mudará, e nada vos será impossível. Muitas vezes nas nossas vidas, por causa das lutas, dificuldades, tristezas que nós enfrentamos, pensamos que não temos fé suficiente para fazer nada. Mas a única coisa que Jesus pede é, com aquela fé pequena, fraca, nós confiamos nele e fazer o que ele está a pedir. Ser obedientes. E vamos ver o poder que ele nos deu. A implicação disso para nós é importante. O facto é que Deus, no seu reino, se deleita em usar coisas e pessoas que não são nada nem ninguém. Isto significa que cada um de nós está convidado para transformar o nosso mundo. A questão é se vamos aceitar o convite. Esta verdade tem de influenciar e ter efeito, no primeiro lugar, no teu relacionamento que tens com Deus. A verdade de que Deus se deleite em usar coisas e pessoas que não são nada nem ninguém. Tem de influenciar, em segundo lugar, o teu relacionamento que tens com as pessoas ao teu redor. E em terceiro lugar também, tem de afetar a igreja. Vou repetir de novo. O facto é que Deus, no seu reino, se deleita em usar coisas e pessoas que não são nada nem ninguém. Isto significa que cada um de nós está convidado para transformar o nosso mundo. E esta verdade tem de influenciar e ter efeito, em primeiro lugar, o teu relacionamento que tens com Deus. Em segundo lugar, o relacionamento que tens com as pessoas ao teu redor. E em terceiro lugar, a igreja. Vamos falar sobre as áreas que mencionei. O relacionamento com Deus, com as pessoas no seu redor e a igreja. Em termos do teu relacionamento com Deus, gostaria de dar sugestões sobre coisas pequenas que podes fazer para aprofundar o teu relacionamento com Deus. Número 1. Se ainda não recebeste Jesus como teu Salvador e Senhor, tens de fazer isso. Talvez estejas a pensar, mas não tenho muito fé. Tenho muitas dúvidas. Não compares. Não compares a medida de tua fé com a fé dos outros. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, isso é um bom começo.
Número 2. Bem, vamos voltar para o número 1. Se ainda não recebeu Jesus, ainda não fui batizado, fala conosco. Fala conosco. Porque isso é o primeiro passo. Não precisamos de ter todas as respostas. Não é mal ter perguntas. Não é errado perguntar a Deus. E isso, Senhor? E isso eu não percebo. Mas se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, isso é um bom começo. Número 2. Se já estás a caminhar com Jesus, pensa numa coisa pequena que podes fazer para mergulhar mais profundamente no amor de Deus. Talvez seja usar um temporizador para te treinar a meditar na palavra 3 minutos por dia. Ou talvez acrescentar 3 minutos nos 10 minutos que já estás na palavra todos os dias. Talvez seja não ver o telemóvel, as mensagens, nem nos e-mails antes de ler a palavra e conversar com Deus. Talvez seja começar todos os dias com 2 minutos de silêncio, ou 10 minutos, para dizer: Deus, és-me aqui. Guia os meus passos hoje. Jesus, Emmanuel, tem misericórdia de mim. Pessoalmente, uma coisa que eu gosto de fazer, e tenho uma pergunta. Se nós pensamos um líder ou alguém importante e dizemos que ele tomou posse, o que isso significa? O que isso significa? Se alguém tomar posse de alguma coisa, ele tomou posse como líder ou como vice-presidente, o que isso significa? Direito, sim. Ele tem poder, responsabilidade, oportunidade, alto, sim, exatamente. Agora, começa a trabalhar. De manhã, muitas vezes quando eu estou sozinho com Deus, em silêncio com Deus, simplesmente eu falo, eu digo: Espírito Santo, toma posse de mim. Tu tens todo o direito, toda a autoridade de trabalhar na minha vida. Eu não sei o que seria que tu tenhas de fazer, mas faz algo pequeno para aprofundar o teu relacionamento com Deus. Se não sabes o que tens de fazer, fala comigo, fala com o Roberto, com a Darlane, a Robin, Orlando ou um líder da nossa igreja. E podemos ajudar-te a descobrir o que podes fazer. Agora, em termos do seu relacionamento com as pessoas ao teu redor, quero dar 2 sugestões de coisas pequenas que podes fazer para ter um impacto enorme. Primeiro, faz uma lista das pessoas que tu conheces que não estão a caminhar com Cristo e ora todos os dias por elas e pede a Deus que tenhas oportunidades de as servir e oportunidades para conversar com elas. Não é somente orar que alguém vai
receber Jesus. Mas Deus, use-me para ser a resposta da minha própria oração. Use-me para servir os meus amigos, familiares, colegas que não estão a caminhar contigo. Eu não sei quanto tempo vai precisar para orar. Anos, meses, semanas, dias, antes de ver os resultados. Mas isso é um passo pequeno. Fazer uma lista. Não somente pensar. Conhece Fulano e Pedro e não sei. Fazer uma lista. E orar todos os dias. Segunda coisa, cada semana, escolhe alguém que conheces para a encorajar e abençoar. Cada semana, escolhe alguém que vai encorajar e abençoar. Talvez seja importante escolher aquela pessoa que as outras pessoas desprezam. Que outras pessoas não gostam. Não sei. Mas escolhe alguém para encorajar e abençoar todas as semanas. Talvez seja bem escolher alguém que faz parte da tua lista. Terceira área é a igreja. A nossa igreja tende a influenciar o mundo. Eu vou repetir. O facto é que Deus, no seu reino, se deleita em usar coisas e pessoas que não são nada nem ninguém. E isso significa que cada um de nós estamos convidados para transformar o nosso mundo. Nós temos de começar a pensar em reinos. E antes de falar sobre a igreja, quero falar mais uma vez sobre a influência que nós podemos ter ao nosso redor, com pessoas ao nosso redor. Desculpe, estou a voltar para trás mais uma vez. Se pensamos em reinos, reparem bem que há muitos reinos neste mundo. Há o reino que se chama Portugal. Há reinos que se chamam Cascais, Sintra, Lisboa, onde tu trabalhas também. Há um reino. Tu pensas que Pingo Doce está muito feliz quando o continente ganha mais clientes do que Pingo Doce? Tu pensas que Pingo Doce e outros supermercados estão muito felizes quando Mercadona entrou? Não, eles têm nos seus reinos e vão fazer tudo para ganhar mais clientes e fazer crescer os seus reinos. Nós, mesmo que não somos nada nem ninguém, ou talvez onde nós trabalhamos, temos alguma influência. Temos de lembrar quem nós somos em Cristo. Nós fazemos parte do reino de Deus. Nós somos embaixadores do Criador do Universo. E nós temos de agir e trabalhar lembrando disso. Mesmo que pensamos que não temos poder, nós temos muito poder. Onde vocês trabalham e vivam, onde estudam, vocês são embaixadores ali e representa o reino de Deus, o Rei dos Reis que nós acabamos de cantar. Vocês têm muito mais poder do que estão a imaginar.
para transformar tudo ao seu redor. E a nossa igreja, seja esta igreja, ou seja a igreja em São Marcos, que tem uns 10, 15, 20 pessoas cada semana, tem muito mais poder do que estamos a imaginar para efetuar mudanças aqui, no nível micro. Nós temos, como a igreja, como o povo de Deus, temos de identificar quais são as maneiras que podemos ajudar as pessoas. Temos de perceber que as igrejas pequenas, podem e têm de estar envolvidas nas suas comunidades e no mundo. Isso é muito importante. Eu penso, se começamos a orar, quebra os nossos corações, Deus, por tudo que quebra o teu. E alegra os nossos corações com tudo que alegra o teu. Nós vamos começar a ver as pessoas a sofrer. Nós vamos começar a ver as obras pequenas que nós podemos fazer para transformar este mundo. Deus deleita-se em usar coisas e pessoas que não são nada nem ninguém. E significa que cada um de nós está convidado para transformar o nosso mundo. A questão é se vamos aceitar a caminhar com Cristo ou não. Se quer caminhar com Cristo, seja o primeiro passo de receber Jesus e ser batizado, fala conosco. Se quer envolver-se cada vez mais no reino de Deus, fala conosco. Estamos prontos para ajudar. Nosso Deus é grande. O seu reino é incrível. Nós temos o privilégio de caminhar com o Criador do Universo. O seu reino é muito mais bonito, muito mais do que nós podemos imaginar. E é muito mais do que este mundo está a nos oferecer. Vamos orar. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Espírito Santo. Venha, toma posse de nós. Transforma-nos. Move-nos. Faz-nos agir. Perdoa-nos quando nós não agimos, quando nós negamos a tua chamada. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, que nunca mais vamos negar-te, Jesus. Usa-nos, Pai. Eu faço o compromisso que eu e minha família, nós estamos disponíveis. Esta igreja também, Pai, está disponível. Em nome de Jesus, amém. Se tu estás disponível, faça aquela oração de arrependimento e dizer a Deus, eu estou disponível. Tenha uma boa semana. E todos em casa também tenham uma boa semana.